Olá, bom dia, muita luz, muita paz a nós, que o amor do Cristo, que a sua paz, sua harmonia nos envolva durante todo o dia de hoje. Sejam bem-vindos a esse momento do Evangelho Diário do Lar Espírita Casa do Samaritano. Gostaria de saber se os áudios estão perfeitos, né? Tanto da minha voz como do som. Se precisar de algum ajuste, estamos aqui para assim fazer. Hoje é a nossa última segunda-feira do ano de 2020, um ano de muito aprendizado para nós, né? Para muitos as dores, os sofrimentos, e mais que nós possamos, todos nós, possamos entender esse momento, por que o mundo está passando por isso, que possamos estar respeitando ao nosso próximo, tendo respeito a nós e ao nosso próximo, colocando a grande moeda entre os povos, que é o amor. Amor este que Jesus, nosso mestre, amado irmão, colocou em nossos caminhos, colocou em seus exemplos, em seus ensinamentos. E quanta alegria de estarmos aqui reunidos para falar da palavra do Cristo. Na época do Cristo, quantos irmãos não foram mortos por pregar a sua palavra? Está escritos nos livros, na coletânea de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Paulo Estevam, 50 anos, 2000 anos e muitas outras obras. Mas enfim, que nós possamos impulsionar dentro de nós esse amor. Eu quero agradecer a cada um de vocês que aqui encontram-se conosco, nos assistindo. Agradecer àqueles que ainda irão assistir. Agradecer aos desencarnados que também aqui se encontram conosco. E muitos deles tendo a oportunidade do resgate, tendo a oportunidade de poder retornar ao caminho do bem, do amor edificante. Então, nesse momento, vamos nos organizando com o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos nos organizando com a água, que ao finalizar, essa água é uma água que vai ser energizada pela espiritualidade superior, e no final nós possamos tomar essa água, podemos distribuir com aqueles que estão em nossos lares, para as plantas, para os animais, e o que sobrar nós possamos consumir durante os dias, durante o dia ou os dias. Então, é com bastante alegria que iniciamos uma semana, uma segunda-feira, logado neste Evangelho de um Natal que a gente vem, um Natal com muita saúde, com muita luz. Aqui meu abraço a Priscila Jacor, que amanhã estará conosco, inaugurando o Evangelho, né? Na verdade, pela primeira vez participando do Evangelho. Você é bem-vinda, minha querida irmã, tia Pri, como sempre chamo, solo.
e os demais, que eu não falei o nome, mas recebam meu abraço fraterno, recebam meu bom dia, receba com toda a alegria a Ângela Oliveira, enfim. Então, como é de praxe, nós iniciarmos nosso evangelho com a oração inicial. Então, quero aqui agradecer a Casa do Samaritano que nos proporciona essa oportunidade. E agradecer primeiro a Deus, que nos proporciona estarmos aqui, nos reunindo mais uma vez, nos reencontrando. Então, vamos, para aqueles que assim desejarem, fechar os olhos. Como sempre também falo, fechar os olhos não é por ritual, mas que nós possamos ter uma concentração melhor. Se estivermos com os olhos abertos, qualquer movimento que ocorra em nosso ao redor nos tira dessa concentração. Mas fiquem à vontade, tá bom? Então, vamos deixar que esse som nos envolva. Vamos mentalizar Maria, mentalizar Jesus, caminhando numa praia. E todos nós recebendo deles um abraço fraterno, um sorriso, nos alegrando, nos dando a certeza que a vida é eterna, que a vida do Espírito é eterna. Que essa alegria nos contagie e contagie a todos aqueles ao nosso redor, todos aqueles que encontraremos hoje, amanhã e no futuro. Pai Celestial, Mãe Maria, Mestre amado Jesus, nossos mentores espirituais e toda a espiritualidade amiga e benfazeja presente. Gratidão mais uma vez pela oportunidade de aqui estarmos. E pedimos humildemente que possamos receber as intuições positivas, as intuições com palavras simples, com palavras humildes, para que todos nós possamos assim entender e compreendê-las. E que possamos colocar em prática tudo aquilo que Jesus deixou para cada um de nós há mais de 2000 anos. E assim, agradecendo a Deus e a todos e a direção do Lex, do Lar Espírita Casa do Samaritano, nós te pedimos, amado Mestre Jesus, permissão para prosseguirmos com o Evangelho desta casa de oração, dessa casa de luz. Nos envolva em luz. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, nós iremos hoje falar sobre as preces inteligíveis. Se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, com o tema Pede e Obtereis, os itens que consta preces inteligíveis, os itens 16 e 17. É um tema até pequeno, mas de uma grande abrangência, de um grande significado para cada um de nós. No item 16, iniciando a leitura, se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aqueles a quem falo. E aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim da vossa ação de graças?
uma vez que ele não entende o que dizeis. Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 11, 14, 16 e 17. No item 17, a prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, preciso se torna que cada palavra desperte uma ideia e, desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dita como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmo por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes, e em tal ou tal ordem, Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê os pensamentos e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo é rebaixá-lo. Então, isso está no capítulo 27, no item 2. Meus irmãos, queridos amigos, como nós observamos nessas palavras, o Espiritismo, e aqui de forma alguma querendo colocar alguma situação de desconforto entre as demais religiões, mas o Espiritismo ele nos esclarece, ele vem nos esclarecer que a prece só tem valor quando o pensamento refletido em sentimentos nobres é impulsionado através do fluido cósmico universal, formando um caminho de luz até a quem a prece é dirigida. Então, vamos observar que é importantíssimo o nosso pensamento. Como é que podemos nos sintonizar com Deus? Porque a prece é o meio pelo qual nós temos a oportunidade de falar com Deus e com os seus mensageiros. Então, nós precisamos nos doarmos nesse momento. Nós precisamos falar com palavras afetivas, mas interagindo com o pensamento, com pensamentos nobres, com pensamentos inteligíveis. Porque para isso, para que essa oração, para que essa conversa chegue até o nosso Pai, necessário se faz que possamos colocar força, mas não é a força bruta, a força do amor nas palavras, sentimento. Tem que haver sentimento entre as nossas palavras para que possam sair da nossa boca e chegar ao seu destino, chegar ao destinatário que é o nosso Pai. Então, se não colocarmos o sentimento, se não colocarmos o amor nas palavras, essas palavras mal sairão das nossas bocas. Então, para que isso ocorra, é necessário
que esse pensamento expresse ideias claras, inteligíveis, para quem as diz. Então, vou comunicar, vou conversar com Deus, preciso sintonizar com Ele. Eu não preciso colocar palavras bonitas, eu não preciso me delongar em prece, eu não preciso tornar-me repetitivo em palavras. Preciso eu dar conexão com Ele. Preciso eu colocar o amor nas palavras, sentimento. Eu me recordo muito de um grande querido amigo, que muitas vezes eu falo, que nos deixou no início do ano, Afonso Damasceno, quando em nossas reuniões ele sempre me dizia: não adianta enfeitar com palavras, o importante é colocar sentimento na sua prece. Observe como você fala. Coloque a afetividade em suas palavras. Então, não é a demora da prece, não são as palavras ditas. Nós precisamos, como diz aqui a nossa amiga Andréa Cavalcante, é preciso fazer sentido, se conectar e não somente repetir palavras eruditas, bonitas. É exatamente isso. Se nós estamos tendo a oportunidade de falar com Deus, por que não nos entregarmos? Grace pontua muito bem: a prece é um diálogo verdadeiro com o Pai, onde envolve sentimentos verdadeiros. Prece é o alimento da alma. Exatamente, Grace. Quando nosso corpo material necessita de, no mínimo, 3 refeições por dia, sem falar, claro, das intercaladas, né? Estou falando apenas do café, almoço e da janta. E o nosso espírito se alimenta de quê? Das preces. É o momento em que nos fortalecemos. Então, precisamos nos alimentarmos do sentimento do amor, do sentimento de alegria, de poder saber que estamos falando com Deus, que é o nosso Pai, o nosso Criador. Então, quando estamos recitando as preces, as orações, nós temos que recitar não só com os lábios, mas como, por exemplo, quando estamos fazendo o Pai Nosso. Nós devemos perceber o momento da oração. Nós devemos compreender as ideias colocadas por Jesus. Essa prece não sai de nós se apenas recitarmos labialmente, se não impulsionarmos o amor nas palavras. Porque se não colocarmos amor nas palavras do Pai Nosso, já que é uma oração que todos nós, de todas as religiões, conhecemos, se não colocarmos essa afetividade, esse sentimento, essa oração, essa prece, ela não tem força fluídica do pensamento para elevar-se, para transcender-se. Como diz nosso querido irmão João Braga, tem orações que a gente faz que não passa, mal sai da nossa boca, porque não tem força, não tem o amor presente, não tem a afetividade presente.
Devemos entender que a eficácia da prece não está nas palavras, mas nas ideias representadas pelas palavras, vinda dos sentimentos de confiança no amor. Mais do que qualquer oração decorada ou dita com palavras bonitas, mas sem significado, ininteligíveis, portanto sem tocar o coração de quem a diz. Olha a importância de quando estarmos em oração, tocar o nosso coração verdadeiramente. Nossa irmã Heloísa fala: a prece mencionada com leveza, simplicidade e amor é bem mais forte do que qualquer texto bonito. Ela alimenta a alma, trazendo o equilíbrio. Exatamente isso, querida irmã. É o que eu acabei de falar. Nós precisamos ser sinceros. Nós precisamos ser afetivos. Nós precisamos ser amorosos. Nós precisamos dessa conexão com o Pai. E para que essa conexão exista, temos que nos abrir, temos que nos doar, temos que nos concentrar, temos que estar envolvidos. Temos que estar envolvidos. E assim como eu falei anteriormente, se nós temos no mínimo 3 alimentos da matéria, quantos alimentos do espírito nós poderemos ter durante o dia? Ilimitados. Confesso a vocês que sempre que ocorre qualquer situação, seja de alegria, seja de desequilíbrio, eu sempre procuro o Evangelho. Eu sempre procuro uma oração. Eu sempre procuro fazer uma oração. Mas claro, fazer de forma honesta, de forma sincera, interagindo com o Pai. Então, é um momento em que nós precisamos pedir ao Senhor que nos inspire. No instante em que muitas das vezes nós nos sentimos indecisos, sem saber o que e como decidir. Quantas vezes em minhas indecisões eu me recolho, oro, silencio, vou meditar. Porque nós nunca estamos sozinhos. A espiritualidade sempre está conosco, mesmo quando estamos nos caminhos adversos. Então, essa oração que deve brotar de dentro para fora, ela vale muito. Ela vale mais do que uma oração decorada ou dita com palavras bonitas, mas sem um significado. E se consideramos que a prece é uma conversa com alguém superior, que é o nosso Pai, que necessidade nós temos de repeti-las várias vezes? Deus, de inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, precisa dessa repetição? Ele sabe do que precisamos. Ele sabe da nossa necessidade. E muitas vezes, quando repetimos essas palavras, muitas vezes repetimos sem fervor. Então, essas repetições, elas não valorizam mais as palavras em si mesmas do que as ideias e os sentimentos que elas representam. Então, se quer colocar força em suas orações, em suas preces, em sua conversa com o Pai, para que essas orações cheguem até Ele, amor, fé, acreditar.
acreditar, é ter crença que nós estamos conversando com o nosso Pai. Nós devemos entender que Deus não precisa das nossas preces. Nós é que precisamos delas para nos dirigirmos a Ele e aos seus mensageiros, para assim demonstrar o amor que sentimos por Ele e a confiança que temos nele também, para que possamos pedir aquilo que nos falta, ou algo que precisamos naquele momento e que não encontramos dentro de nós. Temos que agradecer a Deus todos os dias, seja os dias agradáveis, seja os dias desagradáveis. Porque tudo serve de aprendizado para cada um de nós, onde nos impulsiona a nos melhorar, para que possamos pedir auxílio a outros que desejamos ajudar. Então, precisamos dessa sintonia com o Pai. Precisamos dessa sinceridade. Sempre falo que ao acordarmos, ao abrir os nossos olhos no dia seguinte, iniciemos o dia com uma oração, agradecendo, louvando a Deus pela oportunidade que nos dá. Porque o estágio no qual nos encontramos no plano material é um estágio importantíssimo para a nossa evolução espiritual. É aqui que nós temos a oportunidade de retirar de nós os resquícios ainda que vivem dentro de nós das maledicências, como o ódio, o rancor, o orgulho, o egoísmo, a inveja, dentre tantos outros. Dentre tantos outros. Então, no amanhecer, tão quanto é importante, e pedir a Deus que possamos durante o dia estarmos prontos para ajudar e ser ajudados. Porque nós vivemos em coletividade. E durante o transcorrer do dia, qualquer situação que ocorra, procurar uma oração. E ao deitar-se, agradecendo pelo dia, procurando ser igual Santo Agostinho, que na sua mudança, na sua reforma, ele ao deitar-se, ao se recolher à noite, ele ia observar, ele ia averiguar o que ele tinha feito de bom e de ruim durante o dia, se tinha maltratado um irmão. Fazendo essa reflexão diária, pedindo a Deus que na nossa dormida, que o nosso espírito ao se desdobrar, ao se desligar do nosso corpo, mas claro, ficando ligado pelo cordão de prata, possa esse nosso espírito ir ao encontro dos benfeitores espirituais. Então, é assim, fazendo e exercitando a prece, que continuaremos, que estaremos mantendo ligação com os bons espíritos. E vamos exercitar a humildade, a caridade, e todas as virtudes que precisam crescer dentro de nós, a fim de nos tornarmos um dia espíritos inteligentes e bons. Então, por isso que devemos agradecer pelas dificuldades que passamos, lembrando que nós só colhemos o que plantamos. Ninguém está colhendo a safra do outro. Nós estamos colhendo a safra que nós mesmos semeamos.
Nós temos que saber que nós não enganamos a Deus. Nós podemos até enganar o nosso ser encarnado, mas a Deus e a espiritualidade, seja superior ou inferior, nós não enganamos. Então, por isso que devemos ter essa interação com o Pai no momento da oração. Temos que ser sinceros, honestos, desejando o bem ao próximo. E nós podemos transferir esses ensinamentos para a comunicação com as pessoas, nos relacionamentos, no cotidiano, na necessidade da clareza das frases, na objetividade das expressões, das ideias, porque assim nós vamos poder evitar os desentendimentos que são capazes de gerar as desavenças, às vezes bem graves, fazendo com que de uma amizade belíssima se transforme numa inimizade. Quantos de nossos irmãos nós vimos agora, semana passada, um feminicídio? Quantos feminicídios não estão existindo? Mas não só o feminicídio, os homicídios e etc. Falta em nós o amor, a luz. Mas o amor está dentro de nós. A luz está dentro de nós. Porque nós sabemos que nós fomos criados por um pai. E esse pai não ia criar seus filhos no ódio, mas criou no amor. Então, fomos criados simples e ignorantes, mas tendo a oportunidade de ir atrás do conhecimento. Por isso que Sócrates fala, conhece-te a ti mesmo. Então precisamos nos conhecer, precisamos conhecer as nossas imperfeições para que possamos mudar. Para que possamos sair desse desvio, que são dos desvios momentâneos. E as preces são importantíssimas para que isso ocorra. Então, queridos irmãos, nós chegamos ao final dessa explanação. Mais uma vez eu agradeço a todos. Confesso a vocês que estou muito emocionado, porque hora ou outra eu olho para trás e observo as mudanças. E olho para frente e vejo tantas mudanças ainda que eu tenho que fazer. Então, nesta última segunda-feira do ano, acredito eu que o último evangelho que eu esteja fazendo deste ano, nessa casa de oração, nessa casa de luz, de amor, eu quero desejar a cada um de vocês um ano repleto de paz, de amor, de luz, de saúde, de fraternidade, de humildade. E que nós possamos deixar brilhar em nós a luz, porque nós fomos criados pelo amor do Pai. Então esse amor vive dentro de nós, dentro de cada um de nós. Que nós possamos, nessa virada de ano, respeitando todas as crenças, mas que nós possamos fazer as nossas mudanças. As preces ajudam, são importantíssimas, mas se não mudarmos as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos comportamentos, se não sairmos da zona do conforto, esperando cair do céu, de onde do céu cai apenas a chuva, nós não iremos conseguir vencer as adversidades. E olha, digo a vocês,
podemos vencer com amor. Não deixemos vencer pela dor, não. Que possamos estar sempre intuído no caminho do bem e do amor edificante. Então, nós precisamos mudar os nossos comportamentos. Eu sempre falo que todos nós, ou uma grande maioria, quer ser o Cristo, mas a grande minoria não quer fazer o que o Cristo fez. Não quer seguir seus exemplos, seus ensinamentos. Muitos até dizendo, mas foi o Cristo. Mas ele disse que nós somos semelhantes e podemos fazer igual a ele. Precisamos, sim, de nos reformar. A Andréa diz que esse trabalho do Lex é uma bênção da minha vida, agradeço a espiritualidade amiga a partir do Evangelho. Priscila, que assim seja, gratidão pelos esclarecimentos, eu que agradeço a paciência e a calma de cada um de vocês. Então fica aqui mais uma vez minha gratidão. E vamos mais uma vez, hoje tem à noite, às 19 horas, com João Braga, as cartas consoladoras. Então vamos nesse momento fechar nossos olhos, nos conectarmos com o nosso Pai, deixar que essa melodia nos envolva e sentindo o amor de Deus nos envolvendo, sentindo uma energia bem forte envolvendo o nosso coração. Deixe essa energia percorrer por todo o seu corpo, mentalizando Maria, mentalizando Cristo e pedindo que com seu magnetismo, amado irmão, e que o manto de Maria envolva todo o universo, envolvendo cada um dos seres vivos, seja do reino mineral, vegetal, animal e hominal, confortando a cada um de nós, encarnados e desencarnados, nos dando a oportunidade de sermos espíritos melhores, de podermos antecipar a nossa evolução espiritual através das nossas ações e atitudes, na prática do bem e do amor. Cura a todos nós das enfermidades da matéria e do espírito. Que tenhamos os dias que nos restam de 2020 com muita alegria, com muita paz, com muito equilíbrio. E que o ano de 2021 nós possamos deixar a nossa luz resplandecer envolvendo a cada um que se aproximar de nós. Que assim seja. Meu abraço fraterno, meu beijo fraterno. Muita luz e muita paz a cada um. Gratidão, gratidão. Até uma próxima oportunidade.